Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta segunda-feira, dia 16 de julho. E Bovespa caiu aí em 1,71% ao término desse pregão, gerando inclusive até um topo mais baixo ali do que o anterior no gráfico de 60 minutos, abaixo da média móvel de 13 períodos, segue dentro de uma região de indefinição, com a faixa de suporte mais importante aqui, eu diria entre 53 e 52.500. E a resistência ali, a região de resistência mais importante dessa congestão vai na faixa dos 56.500 a 57.600. Seria a faixa de resistência mais importante da congestão aí do Ibovespa. Só que é uma congestão com formato aí de um triângulo de baixa, considerando esses dois últimos topos. Vem configurando ali uma perda de força, mas ainda com a perspectiva de ficar um pouco ali mais congestionado no curtíssimo prazo. É importante ressaltar que nessa subida aqui do Ibovespa, não só nessa como nessa anterior, não tivemos as ações que estavam bem ou as ações que estavam razoáveis, não conseguiram gerar um cenário mais favorável de subida tão forte. Tivemos ações fazendo máximas históricas, mas foram poucas ações. E as ações no movimento, na movimentação para baixo, as ações que estavam ruins ficaram ainda piores. Se está o caso aí de Usim 3, o setor imobiliário ações perdendo bastante força, estando na mínima aí do ano, Rossi, Bisa. Então temos ativos aí realmente muito fracos. Se tem até ativos aí na videoanálise de destaques, ativos que geraram sinais de baixa aí nesse pregão do Ibovespa de quedas, geraram sinais de baixa importante até num gráfico semanal. Então o cenário ainda é mais favorável, olhando uma tendência de prazo maior, é mais favorável para a perda desse suporte e busca dos 50 mil a 48 mil pontos. Seria essa região para ser buscada aí pelo Ibovespa. A LAD do Ibov dá um sinal negativo, que perde a mínima do fundo anterior, gerando aqui um pivô de baixa após ter perdido esse fundo aqui anterior. Então é um sinal de fraqueza. Enquanto o Ibov não chegou ainda a perder em termos de fechamento, o menor fechamento deste movimento aqui de queda, e nem mesmo a mínima desse fundo, até porque o Ibov chegou num nível mais baixo que a LAD também. Mas temos aqui uma configuração no Ibov de descendente, com a LAD apoiando agora, com fundos descendentes, a LAD apoiando também essa movimentação do Ibov um pouco mais para baixo. O clímax é que está numa região mais próxima da região sobrevendida, o que não favorece muito uma sequência de pregões fortes em queda. E além disso, a gente pega uma média aqui de 5 dias do clímax e a gente vê o clímax num nível que bem abaixo. Pode vir para um nível mais abaixo ainda, sim, mas já está num nível abaixo que pode manter o Ibov, que abre essa possibilidade um pouco maior de manter o Ibov dentro dessa região de acima desses 52.500, mesmo que perca aqui suporte, volte ali um pouco, mas de maneira geral a perspectiva ainda segue mais para baixo, ou seja, se pensar em compra seriam os ativos que estão ainda bem configurados e mesmo assim focando em operações mais rápidas. Olhando para Petro, PETR4, Petrobras terminou o pregão com queda de 1,02%, até superou a máxima do pregão anterior, mas a região de resistência já destacada na última videoanálise, 9,60 a 19,79, segue fazendo valer aí a força dos vendedores. A ação, se ela fechar no G60 uma hora de pregão abaixo aqui dessa média móvel de 13, até eu vou falar o valor aqui mais específico, fechar abaixo de 19,22 e gerar nova mínima, ela amplia a chance de fechar o gap de alta que ela abriu aqui em R$ 18,73. Isso num gráfico de 60 minutos. Ela segue com seus topos descendentes, então quanto essa ação não superar seus topos anteriores, a perspectiva ainda é um pouco mais negativa para a Petrobras. Vale 5 fechou o pregão de hoje com queda de 1,37% e vai demonstrando um comportamento mesmo de congestão nessa faixa de 37,75 até os 40,50 ali na região, essa faixa de preço de congestão, mesmo ela com o topo um pouquinho mais alto que o anterior e o fundo não tendo superado o fundo anterior, já começa a ter um comportamento muito semelhante ao de uma congestão. As médias já vão ficando mais aqui
horizontais, né? A gente vai traçando aqui a média de maior periodicidade mais horizontal. Aqui no gráfico semanal a gente vê também uma dificuldade nessa região dos R$40 a 40,44, brigando ali em cima das médias já tem uns 4 semanas, então vai estabelecendo bem essa indefinição e uma região complicada de se operar na Vale, tanto também na Petro nesse momento. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltoveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.